E aí, moçadinha, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Marcelo Telascreia, eu sou professor do Unisagrado, aqui de Bauru, e hoje a gente vai ver algumas questões de química relacionadas ao Enem, questões que caíram no Enem. Então a gente vai estudar essas questões, vai estudar os seus conceitos principais e vamos resolver esses exercícios para que vocês possam se preparar aí para o Enem, o grande esperado. Beleza, moçada? Vamos lá? Junto comigo? Questão 1. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na próxima figura, influenciam significativamente a fluidez, moçada. Isso porque quanto maior a magnitude da interação entre os fosfolipídios, quer dizer, quanto mais interação entre eles, menor será a fluidez da membrana. Para quem não lembra o que é um fosfolipídio, de forma bem simples, o Enem colocou para a gente aqui uma figurinha muito jóia, muito legal. Vamos lá. Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. Ele tem uma estrutura polar solúvel em água e ele tem uma estrutura apolar, onde eu tenho carbonos e hidrogênios, inclusive com a presença de ligações duplas que caracterizam a insaturação desse pedacinho da nossa molécula. Aí o Enem diz o seguinte: assim, existem bicamadas, duas camadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. Então, o que vai acontecer de 1 a 5? Nós vamos ver bicamadas interagindo entre si. No número 1, nós podemos observar que a cauda do fosfolipídio, elas estão ali, as caudas, elas estão retinhas, o que significa a não presença de insaturação. No 2, todas as caudas apresentam pelo menos uma insaturação por fosfolipídio. No 3, existe uma alternação, No 4, a cadeia só ficou longa e eu não verifico insaturação. E no 5, a cadeia ficou longa e a presença de apenas algumas insaturações. Olha a pergunta do Enem. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas aí possui maior fluidez? Mas espera aí, a gente já viu que fluidez tem a ver com essa interação entre as camadas. Olha a resposta que fácil para a gente aqui, moçada. De acordo com o texto, quanto maior for a magnitude da interação entre esses fosfolipídios da camada dupla ali, menor será a fluidez da membrana. Invertendo o raciocínio, a gente entende que quanto menor for a magnitude da interação entre esses fosfolipídios, maior será a fluidez da membrana. Ao analisar as figuras, percebe-se que a insaturação diminui o contato entre as camadas, diminui a interação entre elas e, por conta disso, um menor contato, maior quantidade de insaturações. Então, as duplas ligações ali estão nos ajudando a entender que maior será a fluidez. E isso ocorre na figura 2. Então, a resposta correta é a nossa figura 2, aqui, como nós podemos observar, opção B. Certinho? Então vejam, quais conceitos nós temos aqui? Química orgânica, polaridade, biologia. E vejam,
O texto, ele me dá a informação necessária. É o texto que está dando a minha informação. Mais uma vez eu vou bater na tecla. Em química, muitos exercícios de química estão com as respostas no próprio texto. Fica atento, hein? Beleza? Vamos para o próximo aqui. Dê uma olhada aqui. Olha que explicação bonita para você entender esse exercício. Aqui eu tenho um forte contato. Aqui, os 2 contatos. Aqui, eu tenho 3 contatos. Nossa, em 4 eu tenho muitos contatos. Mas veja em 2, menor contato, pois apresenta a maior quantidade de insaturações que deformam a molécula e diminuem a interação entre elas. Joinha? Bem visualzinho para vocês? Vamos para o próximo? Questão 2. Química orgânica aqui. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida. Joia. A escolha por corantes naturais, menos tóxicos, menos nocivos, vem sendo mais explorada por diversas razões. Eu dei 2 aqui para vocês. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais que vocês têm em casa. Bixina, presente no urucum. Dá uma olhadinha nessa cadeia. Uma cadeia carbônica que ela tem ligações duplas, então ela tem insaturações. Tem um C-O, OCH3. Então a gente tem um éster aqui, né? A gente tem ésteres. Olha lá do outro lado, lá na pontinha, C-O-OH, ácido carboxílico. Nós temos radicais pendurados, né? Radical metil. Interessante. Olha o licopeno, que dá cor vermelha para o tomate. Ele também tem várias ligações duplas presentes nessa estrutura gigante. E olha aqui o beta-caroteno, que dá cor laranja para a cenoura. É aquela corzinha laranja da cenoura que você come lá em casa. Olha só, um monte de duplas ligações. O que nós temos aqui em comum? O que vocês estão observando em comum? Ô professor, nós estamos observando vegetais? Não! A gente está observando moléculas que possuem muitas insaturações. Vamos lá. Olha o que o Enem perguntou para a gente. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de, letra A, cadeia conjugada. O que é isso, professor? Cadeia ramificada. Eu vi lá. Tinha gente que tinha ramificação. Átomos de carbonos terciários. Será? D. Ligações duplas de configuração cis. Será que só tinha cis? Átomos de carbono de hibridização sp3. Carbono ligado apenas a outros carbonos com ligações simples, que caracterizam a hibridização sp3. O que a gente consegue analisar naquelas estruturas? Vamos dar uma olhadinha na resposta? Letra A. Quanto maior a quantidade de ligações duplas, não podemos esquecer isso, gente. Isso acontece em um monte de moléculas. Quanto maior a quantidade de ligações duplas e simples alternadas. Vamos dar uma voltada aqui, ó, rapidinho. Ó. Olha aqui. Simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Olha aqui em cima. Dupla, tem simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e vai embora. Olha a anterior então. Olha, dupla, simples, dupla, simples. É isso que dá cor às coisas. Olha só que legal. Então, quando eu tenho essas ligações duplas alternadas com ligações simples, que eu chamo de cadeia conjugada, maior o comprimento de onda máximo de absorção associada à molécula. A molécula absorve as outras cores e emite, no caso do beta-caroteno,
o laranja para você comprar a sua cenoura mágica da floresta lá no supermercado. Ou seja, a propriedade comum a todas essas estruturas que conferem cor a esses compostos é a presença de ligações duplas, conjugadas, dupla, simples, dupla, simples. Nada a ver com radical, nada a ver com outras situações. Então, letra A correta. Olá, hein? Conceito de química orgânica sendo mais explorado muitas vezes dentro da física, campo eletromagnético, cores e coisas desse tipo. Questão 3. Professor, novamente química orgânica? Pois é, gente. O Enem do ano passado, eles adoraram explorar a química orgânica, né? Se a gente começar a analisar aqui, até agora, química orgânica, bioquímica. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, aquela garrafinha lá de refrigerante, fala devagar para não enrolar a língua, rapaz. Politerefitalato de etileno. Se você falar rápido isso aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai enrolar a língua, então fala devagar. Gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, reação de transesterificação tem que estar na cabeça da gente, e reação de saponificação. Não é só o Enem que gosta disso, não. Muita gente por aí. Fica atento. Olha lá. Aqui eu tenho a estrutura do PET, que reage com metanol. Olha lá, CH3OH, a altas temperaturas e pressão, e dá origem a esse composto, COOCH3, C-OOCH3, éster. É um éster. Olha aqui em cima, COOCH3, éster também. E aí dá origem a um diol, o nosso etanodiol. Maravilha. Olha a pergunta do Enem. O produto aromático. Professor, o que é um produto aromático? Né? O que é um produto aromático? Vamos lá. Anéis aromáticos são anéis onde, a princípio, a grosso modo, você pode entender que são estruturas que têm duplas simples, duplas simples. E se você ficar contando isso, dupla simples, dupla simples, dupla simples, você vai ficar o dia inteiro e não vai terminar, porque vai ficar contando isso no ciclo. De uma maneira mais técnica, você que está estudando para o Enem um pouquinho mais de tempo, você pode memorizar da seguinte maneira. Eu tenho carbonos sp2. Então, nessa estrutura, eu tenho carbonos sp2. Beleza, maravilha, vamos lá. Então, o produto aromático, eu preciso saber quem é aromático. Se eu não souber quem é aromático, volta em classes orgânicas e dá uma revisão. Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno e assim vai embora. Representado no esquema de reação. Pertence a que função? Ô professor, você já dedurou a resposta, cara. Claro que eu dedurei, estava na cara. Dá uma olhadinha aqui, ó, o composto aromático. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Cuidado, hein? Tem gente que vai achar que isso aqui é aromático. Não, aromático. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso? Olha que bonitinho. Olha só, o éster aqui e o éster aqui embaixo. Não vai confundir éster com éter. Éter tem o oxigênio no meio da cadeia. O éster é um derivado de ácido carboxílico C-O-O-R. Aí eu posso ter no lugar do R
vários carbonos, um carbono, 2, 3, o que você quiser. Beleza? Transesterificação e saponificação. Guarda essas duas palavras aí e manda bala. Letra correta, olha lá. Letrinha C de éster. Quarto exercício, você deve estar falando assim, professor, meu Deus do céu, eu não estudei tanta química orgânica assim. Como é que eu vou fazer agora? Estuda química orgânica, monta um fichário com todas as moléculas, põe as características das famílias, põe os principais exemplos, monta as fichinhas de resumo das reações. Isso vai te ajudar bastante. Não decora, porque você vai chegar no Enem, você vai esquecer. Entende, faz, escreve, briga com o exercício, fala com ele. Quer outra dica? Ensina para alguém, chama alguém. Ah, não tem ninguém? Não tem problema. Abre um vídeo, grava um vídeo seu na internet explicando e você pode assistir depois. Faz isso, você vai ver como você vai ser campeão. Quarta questão, vamos lá. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa. Olha lá, dá para vocês fazerem em casa, moçadinha. Realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol. Opa, tem álcool aí. Álcool é inflamável. Álcool pode queimar. Então sempre faça isso na presença de um adulto. Não vai fazer. Ah, mas eu sou adulto. Tudo bem. Mas sempre com alguém junto. Beleza? Para ter segurança. Então a gente vai adicionar um volume de etanol num copo de vidro. E, em seguida, eu coloco uma folha de papel nesse copo de vidro. Com o passar do tempo, eu vou observar um comportamento estranho. Vocês já passaram por isso. Quem nunca aqui levantou, estava de meia, dormindo, foi no banheiro, o banheiro estava molhado, meteu o pezão lá e molhou a meia. Porque pisou no molhado. Professor, eu pisei no molhado e o molhado foi para a meia. Pera aí, rapaz, não é assim. Né? Olha aqui, ó a linguagem técnica. Quando a toalha encosta no chão, que molha, papel higiênico que encosta no chão, às vezes o chão está úmido, ele também molha e vira aquela festa do Aue. Vamos lá. Olha lá, com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol, olha lá, o etanol, ele se desloca sobre a superfície do papel. Então sai tudo andando. Né? Vamos lá. Superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, a tendência é força-peso. Como vai mostrar a imagem? Né? Para parte dos estudantes, para parte desses estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Gente, a dica está aí. O papel absorveu o líquido. Olha a dica. Olha a resposta. Vamos lá? E você é nervoso? Ah, não precisa. Aí eles põem esse desenho. Aí você fala, meu Deus do céu. Que desenho bizarro. Que desenho monstruoso. Meu Deus do céu. Para com isso, rapaz. Olha que coisa fácil. O papel foi colocado dentro do etanol, o etanol subiu no papel. Você faz isso desde criança. Quem que já não foi lá, pegou papel toalha, colocou em cima da pia, a pia estava molhada, o papel ficou úmido? Ou você colocou ali em cima da pia o guardanapo da sua mãe e a sua mãe falou, menino, tá molhando o guardanapo, para com isso, menino. Olha aqui, ó. Do ponto de vista científico, hein? Agora você pode explicar para sua mãe o que aconteceu. Olha lá, hein? O que explica o movimento do líquido é a evaporação do líquido. Diferença de densidade entre papel e líquido. Reação química? Não. Só vai acontecer reação química se tiver 4 coisas. Mudança de temperatura junto com precipitação, liberação de gás e mudança de cor.
Mudança de temperatura sozinha nem sempre é indicador de reação. Mistura água e álcool, que é uma solubilização, e o frasco esquenta, mas não é uma reação química. Cuidado, hein? Capilaridade nos poros do papel. O que é capilaridade? Quando alguma coisa permeia por alguns espaços e ela vai ocupando esses espaços. Resistência ao escoamento do papel. O etanol sobe no papel porque o papel é resistente. Olha que moleza, gente. Presta atenção aqui, ó. Do ponto de vista científico, a tua meia que molha lá no banheiro, quando você levanta de madrugada, quando você vai no quintal, que você pisa no chão molhado, ou quando a toalha encosta na tua banheira, na sua piscina, ou quando você colocou o guardanapo seco da sua mãe em cima da pia que estava molhada, você pode explicar para ela do modo científico. Vamos lá? O que explica o movimento do líquido é a capilaridade externa. Então o fluido sobe pelos espaços. O etanol se move para cima devido às interações intermoleculares com substâncias presentes no poro. Papel é feito o quê? Celulose. Celulose tem o quê? Grupos OH. Etanol tem o quê? O etanol tem uma parte que não é polar, que são os dois carbonos, CH3 e CH2, e tem uma parte polar, o grupo OH, que pode fazer pontes de hidrogênio. Olha só! Por isso que o etanol é solúvel em água e a sua solubilidade é considerada infinita, porque a interação entre água e etanol vai acontecer muito jóia, muito legal. Vai subir como se esses poros fossem capilares, tubinhos bem fininhos, que fazem parte da composição do papel. Esse fenômeno recebe o nome de capilaridade e o líquido parece ir contra a ação da gravidade, porque ele sobe, ele molha o papel. Olha só, gente, difícil? Super fácil. Isso acontece na bucha, quando você pega a buchinha e põe na água molhada. A buchinha puxa a água. Beleza? Só que aí a água sobe por capilaridade ali. Aqui tem um adendo. Existe uma interação. Beleza? Joinha? Já na buchinha. É um outro fenômeno que a gente vai deixar para falar mais para frente. Questão 5. Até agora, hein? Até agora você falou assim, nossa, o Enem, meu Deus do céu, que terror. Gente, super tranquilo. Vamos lá. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus. Doença evidenciada pelos excessos, ou excesso, melhor dizendo, de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em 2 reações sequenciais na superfície desse biochip. Entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas presentes no material e o reagente, que é iodeto de potássio, KI. Iodeto de potássio é um sal, conforme mostrado na imagem. Então, no item 1, aqui em cima, biochip antes da adição de soro. Eu tenho uma parte que eu tenho o iodeto de potássio e na outra eu tenho as enzimas. E na parte 2, aqui, a gente tem o biochip após a adição do soro. O soro é colocado na pontinha e ele segue o fluxo, encontrando as enzimas e dando uma determinada cor aqui nessa ponta, onde na primeira figura ficava o sal. Até aí tudo bem. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo vai se deslocar espontaneamente da esquerda para a direita, né? Promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2 aqui.
Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Guarda este cara, peróxido de hidrogênio. Apareceu, desapareceu. Ele é a dica desse exercício para você resolver ele rápido. Presta atenção, você vai ver como é fácil. Professor, Jesus eterno, socorro, olha isso aí, um monte de reação química. Meu Deus, tem carga, tem quantidade, tem isso, tem aquilo. O que eu faço? Meu Deus do céu, socorro! Calma, rapaz, vou te dar a dica. Onde está a dica aqui? Você tem a primeira reação, a equação 1, e na segunda, o peróxido de hidrogênio, que eu falei para você prestar atenção nele, em várias reações químicas. Não é só no Enem, não. Presta atenção, vamos lá. O peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Tá aqui a segunda reação. E aqui é a referência bibliográfica de onde veio. Beleza. Até aí tudo bem. Vamos lá. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, olha lá, nas duas reações de processo é... Meu Deus do céu, professor, eu estudei estequiometria. Eu não vou lembrar disso. Calma, rapaz, calma aí. Análise, síntese, oxirredução, complexação. Nossa, complexação. Ensino médio, complexação. Você vai estudar. Calma, calma. Vem para o Unisagrado e você vai aprender. Vamos lá. Complexação, nunca vi isso aí? Vem para cá, você vai aprender. Ácido-base, eu nunca fiz na escola. Vem para cá, você vai aprender. Você está no laboratório que faz isso. Vamos lá. Gente do céu, o que é agora, professor? Tudo isso é de comer? O que eu faço? Presta atenção na dica. Toda vez que você observar que a água oxigenada está dando origem a água e oxigênio, oxirredução. O oxigênio da água oxigenada, NOx-1. O oxigênio da água, -2. Oxigênio, O2, 0. Espera aí. Em algum caso, alguém perdeu, alguém ganhou elétron. Óxido-redução ou oxirredução. Olha a reação de cima. Oxigênio e água deram água oxigenada. Acabou. É só lembrar que o oxigênio da água oxigenada é -1. O oxigênio da água, -2. E o O2 sozinho, substância pura simples, NOx, 0. Então teve uma jogada de elétrons aí, professor. Joia! Oxirredução. Fechou. Letra C. O tipo de reação que ocorre nas duas reações de processo é de oxirredução, porque teve variação do número de oxidação, o famoso NOx. Nossa, professor! E agora? Senta e dá uma olhadinha em NOx. Moleza, super fácil, tranquilinho. Ai, professor, meu Deus, eu fiz várias questões do Enem. Estou super cansado. Calma, toma uma aguinha, relaxa, dá aquela respirada, fecha os olhos, dá aquela esticadinha. Nossa, que exercício longo. Gente, é muita informação, eu entendo vocês. Mas vai com calma, lembra que é a tua carreira. Vamos lá? Questão 6 aqui que eu coloquei para vocês. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os famosos gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, olha lá,
Em 1962 foi realizado com sucesso a reação entre o xenônio com camada de valência 5s2, 5p6. Ele já disse quantos elétrons tem na camada de valência do xenônio. É 8, ele é gás nobre. Todo mundo sabe que um gás nobre tem 8 elétrons, com exceção do nosso amigo hélio, que só tem 2. E hexafluoreto de platina, desde então, mais compostos, então, nessa reação, tem dado origem a várias substâncias que vêm sendo sintetizados ali. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto. Ah, então existem exceções. Maravilha! Maravilha! Na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Isso a gente sabe, se chama regra do octeto. Mas em alguns casos, alguns gases nobres, como no caso do xenônio, podem ultrapassar essa regra e virar uma exceção. Então vamos lá. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio, flúor, com camada de valência 2s2, 2p5. Espera aí, professor, o flúor, ele pertence ao grupo 17, o antigo 7A, 7 elétrons na camada de valência, 2s2, 2p5. Se ligam covalentemente, ou seja, não ocorre nem doação, nem recebimento de elétrons. Eu não tenho cátion, eu não tenho ânion. Eu tenho compartilhamento de elétrons. Olha o conceito, distribuição eletrônica de Linus Pauling e ligação química. Então eles se ligam, esses dois flúors, do difluoreto, se ligam covalentemente ao átomo do gás nobre xenônio para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? A, 6, B, 8, C, 10, D, 12, E, 14? Que será, hein? E agora, hein, moçada? Ixi, professor, travou. Travou nada. Pensa o seguinte, volta no exercício. Olha lá. Xenônio. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 8. Espera aí. Vou desenhar 8 bolinhas em torno do xenônio. E vou fazer o compartilhamento com 2 flúors. O flúor está no grupo 7A. 7 para 8, falta 1. Ah, então cada flúor vai compartilhar 1 elétron com o xenônio. Espera aí, se o xenônio já tem 8, o flúor vai compartilhar 1 para ganhar mais 1 e ficar com 8 e atender a regra do octeto? O xenônio, que tinha 8, vai compartilhar 1, vai ficar com 10, porque tem 2 flúors. Beleza, qual é a resposta? A letra C. Super simples, cabeça fresca. Se você estiver nervoso, se você não se alimentou adequadamente no dia da prova do Enem, se você não se preparou psicologicamente para encarar que aquele momento é o momento da tua vida, você se confunde, você se embanana. Calma, fica calmo. Você vai conseguir. Você é o cara. Vamos lá. Vamos para o próximo. Questão 7. Olha lá. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a luz. Então, quantas vezes a gente foi para o laboratório e o professor queimou sal de cozinha? Eu não fui para o laboratório, professor. Na minha escola, infelizmente, não tinha. Tudo bem. Mas você já fez comida? Você já viu cair sal de cozinha
em cima da boca do fogão e a chama ficar amarela? Ah, eu já. Você já fez teste de chama. O sódio, que é o metal do sal de cozinha, ele liberou, ele reagiu, ele interagiu. O que ele fez? Ah, não sei, professor. Vamos lá, segue a gente aqui. Ele liberou uma cor. A cor observada proveniente da emissão. O que é radiação eletromagnética? Luz. Onda. Luz. Se for visível, luz visível. Eu tenho raios gama, infravermelho, ultravioleta, rádio, ondas de rádio, ondas de TV, raios X, raios gama, micro-ondas. Mas aqui nós temos a luz. Você vê o amarelo saindo da chama. Por que ele ocorre? Letra A. Transmissão eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. B. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Você já ouviu falar isso em algum conteúdo de química? Não. C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Quem estudou Bohr ouviu falar disso aqui? D. Ionização dos átomos provenientes do material de interesse. Ionização. Promoção dos elétrons que se encontram no estado excitado de energia para níveis mais energéticos. Nossa, nós aprendemos o quê? Em Bohr, modelo atômico de Bohr. Rutherford Bohr para alguns. Qual? Letra A. De acordo com o modelo de Bohr, a transição de elétrons de níveis mais externos para mais internos faz com que os elétrons devolvam para a natureza a luz que eles absorveram para serem excitados. E aí ele libera energia eletromagnética na forma de luz. Certo, garotada? Moçada, viu como é tranquilo? Olha lá. Olha que oportunidade legal, joia. Gente, vem para o Unisagrado. Se você não aprendeu um monte de conceito, vem para o Unisagrado. Você vai ver como você vai aprender isso em aulas práticas, aulas teóricas. E se prepara para o vestibular, para o Enem. O Enem é teu futuro. Vai lá, calma, tranquilidade e tira da tua cabeça de que química é uma coisa ruim. Sem química, você não vive. Beleza, moçada? Conto com vocês, hein? Forte abraço. Obrigado. Do tio Marcelo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra por aí.